casa. Atenção, companheiros, atenção que o imortal tricolor está chegando, hein? É isso? Wagner Martins acompanhando ao vivo. É, olha lá, tá o escudo do Grêmio ali, importante, pesado. Marco de Vargas sempre diz, hein? A camisa do Grêmio é tão pesada que precisa de um guindaste para levantar. Vai lá, Wagner Martins. É isso aí, João. Tá chegando neste exato momento aqui o ônibus que está trazendo a delegação do Grêmio aqui para o estádio Zorros do Deserto. A gente vê aí os seguranças descendo no primeiro momento. O Odorico Romano, que é vice-presidente de futebol do Tricolor, vai passando. Saul Berchevski, que é diretor de futebol do Tricolor, também está descendo. O Renato vai descer aqui. Está trazendo o seu cachecol, técnico do Grêmio. Tudo bem, Renato? Boa tarde. Tranquilo. Não, tô tranquilo, não tô com frio não. Valdir Espinosa, coordenador técnico do Grêmio. Técnico campeão da Libertadores e do Mundo em 1983. Os jogadores vão passando com calma, tranquilidade. Passa o Marcelo Oliveira, Bruno Grassi, o Kahneman. Vamos ver se o Fernandinho fala conosco aqui. Fernandinho, tudo bem? Você começa o jogo? Vamos saber daqui a pouco. Tá legal. Fernandinho, Bressan, Pedro Rocha, Lincoln, Pedro Jeromel. Jeromel, por favor. Depois ele fala, o Michel tá aqui também. Vai pro jogo, o Michel começa o jogo. Jailson, por favor. Depois? Pois tá. Léo, uma palavrinha rapidinho sobre o jogo. O que é importante hoje aqui? Somar um pontinho ou pensar nos 3 pontos aí, pensar no primeiro lugar no geral? O objetivo é pensar nos 3 pontos, né? É lógico que se der para levar um ponto também, se o jogo estiver muito difícil, acho que pra gente é válido. O importante é pontuar aqui fora de casa. Muito obrigado ao Léo Moura. Passando, os jogadores vão passando aqui. Vamos ver se o Ramiro fala conosco rapidinho. Ramiro, rapidamente, você vai jogar na primeira linha do meio de campo ou na segunda, um pouco mais à frente? Isso aí eu deixo pro Renato revelar para vocês, mas independente da posição que eu for jogar, vou procurar dar uma melhor para ajudar o Grêmio. O que você achou do gramado, das condições aqui do estádio? Vocês que estiveram aqui no trabalho de reconhecimento ontem. O gramado impecável, né? Um campo muito bom, um estádio bonito. O clube fornecendo todas as estruturas para que a gente possa entrar em campo e fazer uma bela partida. Sobre o adversário, o Grêmio largou bem no jogo lá em Porto Alegre, depois deu uma cochilada. O que dá para dizer sobre esse adversário, que hoje é vice-líder do campeonato chileno? Libertadores, né? Acho que isso a gente tem que ressaltar em primeiro lugar. É sempre um jogo difícil. A gente tem a possibilidade de, vencendo hoje, garantir a classificação. Então é com esse intuito que a gente vai entrar em campo e buscar a vitória fora de casa. Obrigado, Ramiro, meio-campista do Grêmio. Portanto, João, o Grêmio já está aqui no estádio Zorros do Deserto. E com essa questão aí, a informação que recebi há pouco, né, que pode ser que o Jailson comece o jogo ao lado do Michel ali no setor de meio de campo, com o Ramiro atuando nessa segunda linha do meio de campo. Marcelo Groi, Léo Moura, Jeromel, Kahneman e Marcelo Oliveira. E aí a dúvida, né? Michel, que certamente vai para o jogo, Jailson, ou Arthur ou ainda o Fernandinho, Ramiro, Luan, Pedro Rocha e o Lucas Barrios lá na frente. O Barrios já jogou aqui em 2007, em 32 partidas, marcou 26 gols, conhece muito bem esse ambiente aqui, claro, com a camisa do Cobreloa, né? Hoje não deve ter nenhum tipo de pressão aqui, porque o Iquique não é o time da casa neste momento. João. Tá ótimo, valeu, Wagner Martins acompanhando ao vivo a chegada do Grêmio e o Léo Moura, que tem jogado muito bem lá no Imortal Tricolor, daqui a pouco exclusivo no Fox Sports. Alô, torcida do Grêmio, tem gremista espalhado aí pelo Brasil inteiro, todo mundo ligado na narração do Marco de Vargas, comentários do Edmundo e as reportagens do Wagner Martins. Vamos ao Maracanã, logo mais depois de Deportes Iquique e Grêmio, tem Flamengo e Universidade Católica aqui no Fox Sports. Ricardo Lai, qual será a escalação do Zé Ricardo? Algumas pessoas falando que ele pode colocar o Everton pela direita e o Trauque e o René pela esquerda juntos. Será? Ou ele vai de Gabriel? O que você tem aí de informação e de apuração pra gente, Lai? Olha, João, no treinamento de ontem não foi possível a gente conferir o trabalho aí comandado pelo Zé Ricardo, porque o trabalho foi totalmente fechado para a imprensa. Aí a alternativa que a gente tem é, principalmente na entrevista coletiva, tentar, né, tirar alguma coisa do entrevistado, e ontem foi o Pará, né, mas não deu certo. O Pará pelo menos disse que o Guerreiro tá ok, que vai pro jogo.
E a gente também observou as imagens, né, as fotografias da própria assessoria de imprensa do clube, com o Everton treinando com bola. Agora o Fábio Azevedo trouxe a informação direto do Ninho do Urubu que tem essa possibilidade aí do René entrar na equipe, o Trauco sendo deslocado para o meio de campo, como aconteceu, né, no jogo da Libertadores aqui no Maracanã, e aí saindo o Gabriel, possivelmente o Gabriel. Bom, no último jogo o Gabriel não foi titular porque o Berril estava em condições, ele está suspenso na Conmebol Libertadores Bristol, e no Fla-Flu o Berril foi o titular, né? Então o técnico Zé Ricardo, ele optou pelo Berril em vez do Gabriel. Será que o Gabriel perderia espaço também para uma improvisação do Trauco no meio de campo? Ele vem destacando, viu, João e pessoal, o Zé Ricardo, sobre essas mudanças de posições, né, das improvisações dos jogadores. É algo alternativo, né, para alguma impossibilidade de alguém jogar, né, alguma ausência, alguma carência, mas também ele está aproveitando isso para colocar na cabeça dos jogadores, na mentalidade dos atletas, o posicionamento de outros companheiros para todo mundo ter o ideal de jogo do Flamengo, o sistema de jogo do Zé Ricardo. Ele quer que todo mundo, né, a maioria dos jogadores tenha várias funções dentro de campo. E a gente vê, por exemplo, de um lado o Everton recuando bastante, sendo também, podendo ser o lateral, atacante, meia, né? Do outro lado o próprio Gabriel também voltando para marcar, ele sempre usa esses pontas recuando bastante para fazer a recomposição. Agora, é uma possibilidade sim, mas a tendência é que o Gabriel jogue e o Trauco fique na dele, na lateral esquerda, João. Legal, muito obrigado. Já já a gente vai ter aí o esclarecimento dessa dúvida. O Flamengo daqui a pouquinho vai para o Maracanã e a nossa reportagem em cima, como sempre, com o Ricardo Lai e o Juliano Lima, informando para a galera. Falando em galera, estou sabendo que o Juliano Lima está junto com representantes da nação rubro-negra, circulando pelo Maraca. É isso mesmo, Juliano? Tudo bem, João? Pois é, voltamos aqui do Maracanã, os arredores do Maracanã, circulando bem próximo do portão 9 aqui. Atrás de mim aqui, logo já tem uma fila rolando, daqui a pouco vão começar a liberar os portões. Então já tem torcedor já daquela ansiedade de entrar no Maracanã logo, porque 9h45 bola rolando, 9h30 da noite, ao vivo aqui no Fox Sports, toda a cobertura aí de Flamengo e Universidade Católica. Eu tô ao lado do Carlos aí, torcedor do Flamengo, quero saber a expectativa, porque assim, o Ricardo Lai tá falando lá do time, o Berril tá suspenso, o Berril não pode jogar, o Guerreiro era a dúvida, pô, sentiu lá contra o Fluminense, mas a confiança que o Guerreiro jogue, e aí fica aquela história, o Everton jogar bem novamente, enfim. O que você espera desse Flamengo? Rapaz, eu tô acompanhando o Flamengo desde o início da Libertadores aí, já fui no jogo do Atlético Paranaense contra o São Lourenço. Rapaz, tô com uma expectativa muito boa para hoje o Guerreiro brocar 2 aí, e vai com tudo hoje, vai ser 3-0 Mengão. Everton vai jogar no sacrifício de novo, porque teve infiltração lá para poder jogar, mas vamos com tudo e vamos para cima deles. Hoje é Mengão na cabeça. João Guilherme, a gente escolheu o Carlos para conversar com ele, porque é o seguinte, ele foi a todos os jogos do Flamengo nessa Libertadores, então ele está marcando presença em todos, no Rio e fora do Rio. Então assim, é o torcedor que está acompanhando realmente e está vendo uma evolução a cada partida, né? É. Independente disso, o Atlético Paranaense e também num jogo contra o Fluminense, o Flamengo jogou bem, independente do resultado. Em todas as partidas, o Flamengo só perdeu 2 partidas até agora e jogou bem nas 2. Eu tô com o Zé Ricardo nesse esquema aí, o que ele tem para o momento, como não tem o Diego, mas vamos com tudo, cara. Eu acho que quem entrar agora, seja o Mancoejo no meio ali, ou seja quem for, vai entrar e vai corresponder. Agora, por mais que seja o Gabriel, eu acho que a torcida tem que fazer sua parte, apoiar o tempo todo, para ele ter confiança e entrar com tudo. A gente fica na expectativa lá, o João Guilherme e os amigos da mesa já colocando ali a provável escalação do Flamengo para esse jogo. Eu quero que você, como torcedor aí que está acompanhando nessa Libertadores, qual deveria ser a escalação do Flamengo para esse jogo? Rapaz, eu escalaria o Muralha, o Hever, o Vaz, porque o Donati tá machucado, Pará e o Trauco. O Márcio Araújo, que é o cão de guarda ali da nossa defesa. O Arão, o Rômulo tá machucado, botaria o Mancoejo no lugar do Diego, que nem eu acho que o Zé vai fazer. Foi bem no outro jogo. Exatamente. O Everton do lado, o Gabriel do outro para fazer uma parceria ali com o Pará. E o Guerreiro lá na frente, cara, para tentar resolver pra gente. Guerreiro que tá evoluindo muito bem, que esse ano tá indo bem. Tá numa ótima fase ele, esse ano já, eu acho que se eu não me engano fez 10 ou 11 gols já na temporada e vamos com tudo para hoje bloquear mais 2. Então o Carlos, torcedor do Flamengo aí, acompanhando todos os jogos do Flamengo nessa Libertadores, ele entre 52 mil
torcedores que compraram o seu ingresso, certamente a casa vai passar de 55 mil, será? Ah, com certeza, deve chegar uns 60 mil. Eu tava até falando com o rapaz que me deu carona até aqui, que deve ser igual o primeiro jogo contra o São Lourenço. Deve dar uns 64 mil, 63 mil, por aí. O PPC tava falando agora que se o Flamengo chegar a 53 mil, ele já estabelece a meta do ano 53 mil, no caso da Libertadores, e passa 10 mil ingressos em relação, 10 mil lugares em relação a 81, a média de 81, no ano que o Flamengo foi campeão da Libertadores. Como a nossa torcida tem feito aí, seja no mosaico, ou seja nas campanhas que tem feito, foi em 81, vai ser em 2017, seremos campeões. Tá certo, então tá aí o Carlos, então, vai lá, vai pro seu portão lá. Pois é, torcedor do Flamengo tá chegando aos pouquinhos, eu tô mostrando um ponto que parece meio vazio, João, mas não tá tão vazio não. Tem um barzinho aqui perto, o torcedor já tá fazendo sua concentração. Ali atrás começam as filas para entrar pro Maracanã, mas daqui a pouquinho eu te garanto que na próxima entrada, isso aqui vai estar bem mais cheio, João. Com certeza. Não tenha dúvida, já nos braços do povo e a galera, quem pode, chega cedo no Maracanã. Hoje a expectativa é de que tenhamos o maior público do futebol brasileiro esse ano. A gente vai mostrar aí o campinho do Flamengo e a nossa produção colocou nesse campinho a escalação mais provável, que é essa daí. E a minha pergunta para o Quesada, o Paulo Lima, o PVC, o Eugênio e o Savoia. Com as ausências do Rômulo, que não pode jogar, o Berrio está suspenso, o Diego nem se fala e tal, é realmente a melhor formação ou essa outra possibilidade que aparece com o Everton vindo para o lado direito e o Trauco tendo a companhia do René lá do lado esquerdo? Para vocês, qual seria a melhor formação para o Flamengo hoje? Repetiria o que aconteceu na partida contra o Atlético Paranaense, né? A diferença é que o Diego era titular, o Diego estava jogando jogo, então o Mancoelho faz o papel do Diego e na zaga estava o Donati, não faz exatamente, né? Não. O Flamengo muda um pouco. Essa configuração aí não é o que o Flamengo usou, por exemplo, contra o Fluminense. Vira um 4-1-4-1. Mas o Mancoelho faz mais o papel do Diego do que o cara de ponta. É que o Arão encosta com ele. Em vez de você ter um armador, você passa a ter dois armadores. O Márcio Araújo por trás, o Willian Arão, onde está o Márcio Araújo, o Mancoelho, onde está o Willian Arão. Aí vira um 4-1-4-1. É um 4-1-4-1. Não tem esse jogador no espaço que o Diego ocupa. Esse espaço do Diego, ele é preenchido pelo retorno do Guerreiro, ajeitando para um desses que se aproximam. Aliás, ele faz bem isso, hein? Contra o Fluminense, ele deitou e rolou jogando assim. Ele faz bem isso. O Flamengo faz a bola comprida para o Guerreiro fazer o pivô, e eu acho que hoje tem mais condições ainda de fazer o pivô. E eu acho que tem essa situação. O Everton vir para a direita, não sei se ele fica muito à vontade, se não for o caso do Gabriel, e o Trauco entrar lá. Ou então, ele entrou com o menino no segundo tempo, o Matheus Sávio, para fazer o lado direito, se ele não quiser botar o Gabriel. Eu acho que ele pode fazer esse lado direito aqui também. O Raí Carioca está falando exatamente isso aqui, Eugênio. Expediente Futebol, hashtag Matheus Sávio tinha que entrar titular. Ele tem entrado e demonstrado muita personalidade, é uma opção melhor que o Gabriel no momento. Entrou no segundo tempo do jogo, né? Contra o Atlético Paranaense. E contra o Fluminense também. Dos 12 maiores clubes do Brasil, só o Palmeiras, o Cruzeiro e o Flamengo não tem titular que veio da base. Estou falando isso em relação ao Matheus Sávio. Sim. Todos os demais têm jogadores titulares que vieram da base. Podia ser o Matheus Sávio, mas o Gabriel não tem jogado mal. Ele jogou mal contra o Atlético Paranaense, mas ele não tem... O jogo contra o São Lourenço, por exemplo, que ele entrou no segundo tempo... também que marcou muito, desculpa, porque ele perdeu aquele gol cara a cara, né? Por isso que marcou ali a fraca atuação contra o São Lourenço, ele fez um golaço. Fez um golaço, entrou bem no jogo. Sofreu pênalti, fez uma bela partida contra o São Lourenço. Ele não tem jogado mal, não. Não é um absurdo escalar o Gabriel. E... também não acho assim, a palavra improviso do Trauco, se o Trauco vier para frente e o Everton para a direita, eu lembro sempre do Mário Sérgio que dizia que o canhoto jogando pelo lado direito tinha chance de bater para o gol, e ele tem, e o Trauco jogando com dois laterais é uma coisa que vem dos 40 anos atrás, né? 78 a seleção jogava com dois laterais, com Toninho e Nelinho. Tem muita gente fazendo isso no mundo hoje. Sérgio Roberto no jogo contra o Real Madrid. Hoje o Daniel jogou adiantado. Exato. Com o Barzali fechando a lateral direita. O Dunga botou o Daniel Alves jogando na Copa do Mundo 2010, exatamente. O Daniel Alves mais à direita e o Maicon como lateral. Como ponta, ele sabe fazer o lado do campo. Então, mas eu não acho absurdo o Gabriel jogar. O Gabriel tem feito... o Gabriel oscila. Ele faz partidas muito boas e outras muito ruins. Acho que ele pode ser o jogador do lado direito do campo. O Flamengo tem que tomar cuidado com a bola alçada, porque a Católica fez 5 gols na Libertadores, 3 de bola levantada para frente, inclusive do Santiago Silva, contestadíssimo o Santiago Silva. Tem 2 gols contra o Antofagasta no Campeonato Chileno, só 2 gols. O Gutierrez tem 4 no Campeonato Chileno.
Ele fez 3 gols esse ano em 14 jogos. E um deles contra o Flamengo. Em 2 jogos. Ele fez gol no Antofagasta e no Flamengo só. E a Católica, no ano passado, era um time que jogava com bola tocada, com infiltração, e esse ano o Santiago Silva muda um pouco a cara. Depende mais da bola levantada. E essa escalação aí, a gente não dá para mexer na escalação. Na realidade, o Márcio Araújo fica mais centralizado, protegendo os 2 zagueiros. Sim, exatamente. E aí, na hora do ataque, o Arão se lança à frente. Aí seria uma proposta meio de um 4-1... 4-1. Eu escalaria essa formação aí. Para mim é uma formação legal. Acho que o Everton tá rendendo muito naquele setor. Na esquerda. Não que o Trauco não que o René não pudesse entrar, mas se você coloca o René, aí você avança o Trauco e você vai obrigar o Everton a vir para a direita. Acho que é muita mudança. Eu deixaria esse time aí. Esse número 7 do meio campo para trás, né, empurrando o Arão, Márcio Araújo e os 5 da defesa, eu acho que é um esteio do Flamengo. Essa é a base que o Flamengo joga para poder suportar qualquer tipo de pressão que haja do time adversário. A consequência disso é que flutua muito mais no ataque a equipe do técnico do Flamengo. Então ele tem a opção de botar o Trauco na esquerda, ele tem a opção de tirar o Everton, mas a base sólida do Flamengo é o sistema defensivo. Acho que é aí que o Flamengo se pauta para poder ter versatilidade, ter alternativas para poder escolher quem jogar na frente. Qualquer um que jogue hoje no Flamengo sabe que o esquema é o mesmo do ano passado. Não mudou nada. A peça que entra nesse tabuleiro vai saber a posição que tem que jogar com o Trauco, com o Gabriel, com qualquer um deles. Acho que o Flamengo, taticamente, é uma linha de pensamento e raciocínio só, que é a linha do Zé Ricardo. Eu não vi o Zé Ricardo criando alternativa nenhuma tática nesse ano em relação à temporada passada. Muito bem, para você, Savoia. Bom, João, eu acho que esse campinho está perfeito, com o Márcio Araújo centralizado, fazendo aquele antigo papel de limpador de para-brisa, porque o Flamengo vai depender muito dos avanços dos 2 laterais, tanto o Pará pela direita quanto o Trauco pela esquerda, e o Márcio Araújo é um jogador fundamental. Os 2 volantes que se transformam em 2 meias, né, com a posse de bola do Flamengo, tanto o Ilharão por um lado quanto o Mancoejo pelo outro, e o ataque é aquele mesmo, Gabriel pela direita, Everton pela esquerda e o Guerreiro. Agora, é um jogo em que o chute de longa distância pode fazer diferença, porque a Universidade Católica, na minha opinião, vai querer levar a decisão para a última rodada, né? Então vai jogar pelo empate, no erro do adversário, irritar o Flamengo. Então, às vezes, o Flamengo que quer levar a bola até a pequena área adversária, eu acho que poderia, desta vez, tentar mais chute, definir de fora da área. Perfeito. E vamos ver também a provável escalação da Universidade Católica. O Juliano Lima já adiantou pra gente, tem ausências, né? Vai com uma dupla de zaga considerada reserva. Olha aí, Toselli, Espinosa, Álvares, Maripan e Paró, Kalinski, campeão da Libertadores em 14 com o São Lourenço, Fuentes, a linha de 3 com Noir, Bonanotte e Cordeiro, e o Santiago Silva é o tanque que está sendo extremamente contestado lá, mas o treinador, o Mário Salas, está acreditando na experiência dele em Libertadores da América, e é um cara realmente perigoso, né? Fez gol no Flamengo. Exatamente. Não é só isso, né? O Noir fez uma grande partida contra o Atlético Paranaense, fez gol no Atlético Paranaense. A Católica tem um histórico com o Bonanotte servindo muito, né? O Bonanotte tem 3 gols no Campeonato Chileno, mas é um jogador de pifar, como se diz. Os jogadores gostam de dizer isso, pifar o atacante na frente, servir com o passe, dar o passe certo para deixar o companheiro na cara do gol. É um time forte, é um time que fez um jogo bom contra o Atlético Paranaense nos últimos minutos e roubou um empate na Arena da Baixada. Mas o Eugênio, e eu estava com o Eugênio na transmissão, na terça-feira da semana passada, né, Eugênio? Sim, senhor. Nós estivemos juntos na transmissão de São Lourenço e Universidade Católica, e no finalzinho o São Lourenço foi lá e conseguiu a vitória. Qual foi a última impressão que esse time da Católica te passou, Eugênio? Não foi positiva, né, João? Não foi uma grande atuação da Católica lá em Buenos Aires. Cada jogo tem a sua história, né? O gol no finalzinho do Tampinha, o Barrios. Isso, exatamente. Entrou no primeiro toque na bola, ele fez o gol da vitória do São Lourenço. 1,56 m o cara. Fez gol de cabeça. Gol de cabeça. É um Osni. Mostrou a fragilidade defensiva desse time, né? Que na verdade, naquela altura, tinha perdido já um atleta, o Kusevich, que não joga hoje, o zagueiro, porque foi expulso naquela partida. Não foi um time consistente, não foi um time intenso, foi um time até um pouco lento. Para hoje, eu acho que essa escalação pode sofrer 2 mudanças.
com a volta do Fuenzalida, que é titular do time, jogador de seleção chilena, que estava machucado, com um problema na costela, já se recuperou no final de semana, entrou e fez um gol, inclusive, no Clássico. Foi titular, contra o Atlético foi titular. Não, ele é titular do time, é que ele sofreu um problema na costela, estava fora. A Católica venceu o Laú no final de semana, 3-1, no Clássico Universitário, e o Fuenzalida entrou no segundo tempo e fez um terceiro gol da equipe. Então, eu acho que ele mostrou que está recuperado e que deve voltar a jogar, teoricamente, no lugar do Cordeiro, que vem jogando bem até. É provável que o Fuenzalida, então, entre ali. E eu acho que vai jogar o Gutierrez no lugar do Santiago Silva. Vai jogar? Algo me diz. Também fez gol no final de semana, está se entendendo muito bem com o Bonanotte, que é o pifador, que é o cara que dá o último passe. Pifador, ali. Eu acho que o Gutierrez tem chance de ganhar essa posição aí. Libertadores tem muita surpresa em escalação. Se tiver surpresa, serão essas duas. Ou não chega a ser surpresa, ou foi essa lida. Mas o Gutierrez no lugar do Santiago Silva, porque encaixa mais na maneira de jogar da equipe do meio pra frente. Agora, o problema é a zaga. Né? O Álvares, que não é zagueiro, existe a possibilidade do Parô jogar como zagueiro, lateral esquerdo. O Álvares tem 1,76 m. E aí fazer uma outra improvisação, né? E mudar um pouco mais a configuração. E é em cima dessa zaga que o Guerreiro, que vive grande fase, tem tudo para deitar e rolar hoje. Bonanotte mesmo vai ser do Flamengo, viu? Vai, qual o seu palpite que você deu uma 3 pro Flamengo. 3-0 pro Flamengo, porque a Sara tá animada, hein? 3 pro Flamengo. Ô, Eduardo Savoia. Universidade não sei, mas 3 pro Flamengo. Ô, Savoia, qual o seu palpite para esse jogo hoje no Maracanã, hein? Reafirmando o meu palpite do Fox Sport Rádio, 3-1 Flamengo. 3-1 Flamengo. Lembrando que essa rodada do grupo é muito importante. Teremos às 9 da noite, 45 minutos antes, começa a partida na Arena da Baixada, entre Atlético Paranaense e São Lourenço. Ou seja, quando começar o jogo no Maracanã, nós estaremos indo para o intervalo na Arena da Baixada, então vai ser aquela troca de informações ligada aqui no Fox Sports, você vai ficar sabendo de tudo. É uma rodada decisiva e para os estrangeiros que vão jogar aqui, é muito importante, porque eles estão atrás dos brasileiros, então para eles é mais vida ainda vencer hoje, então a promessa de uma noite quentíssima. Teremos também lá Atlético Paranaense e São Lourenço. Eugênio, qual o seu palpite para o jogo do Maracanã? 2-0 para o Flamengo. 2-0 para o Flamengo. PVC? 2-1 Flamengo. 2-1 Flamengo. Paulo Lima? Eu vou acompanhar o Capitão América. Capitão América. 2-0 Mengão. E vocês acham que com essa vitória do Flamengo, que todos vocês falaram aqui, o Atlético vai colaborar lá também? Se o São Lourenço empatar com o Atlético e o Flamengo vencer, o Flamengo está classificado. Não precisa só o Atlético vencer. Se o Atlético e o Flamengo vencerem, os dois passam. Mas, por exemplo, no caso do Flamengo, se houver um empate na Arena da Baixada e ele vencendo o jogo, o Flamengo se classifica. E o Furacão essa noite, hein? Hein, Eugênio? Eu acho que pelo menos um empate, que é o que o Flamengo precisa. Ele não perde. Acho que o Furacão não perde para o São Lourenço jogando em casa. O que você espera lá da Arena da Baixada, PVC? O Atlético descansou 6 titulares no jogo contra o Coritiba, né? Jogou com 5 titulares contra o Coritiba, vai ter gente voltando. Eduardo da Silva jogou um pedaço do jogo da final. O Atlético vai ganhar do São Lourenço. Agora, não é um jogo simples. Nem é simples no Maracanã, nem é simples em Curitiba. Mas acho que essa noite pode classificar os dois representantes brasileiros do Grupo 4. Perfeitamente. Tem tudo para ser uma noite gloriosa aí para o futebol brasileiro e especialmente o futebol brasileiro pode matar o grupo da morte, porque pode definir com uma rodada de antecedência, tomara que aconteça. Uma dupla Bonanotte e rubro-negra hoje. Os dois se classificam. Festa no Paraná, no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. Pro bem do futebol, porque Flamengo e Atlético são melhores times que o São Lourenço, que não está distante daquele time campeão da Libertadores, e essa Universidade que não... E o imprevisível acha o quê? Nós teremos a dupla brasileira classificada hoje? João, confiança completa na classificação dos dois. Eu acho que o Grêmio, que joga mais cedo, será o primeiro brasileiro a se classificar nessa Só um empatezinho basta para o Grêmio. Eu acho que o Grêmio é o primeiro empate basta para o Palmeiras também. Eu acho que, exatamente. Eu acho que Flamengo e Atlético passam ótimo, né? Nós temos 8 brasileiros e já estamos aí com uma boa gordura para queimar nessa parte. Pena que o Botafogo tropeçou antes. Isso aí, desse assunto eu entendo. Gordura para queimar e o futebol brasileiro está indo realmente muito bem. Ô, Savoia, teremos uma dobradinha brasileira hoje no Grupo 4? Classificação? Eu penso que sim, até porque o Atlético deve ganhar esse jogo e o Flamengo deve torcer também por uma vitória do Atlético, porque qualquer tropeço hoje no Maracanã, depois tem que pegar o São Lourenço fora, então é um jogo duro pro Flamengo. Então o Flamengo tem que jogar a vida dele no jogo de hoje.
Você tem toda a razão. Boa observação aí do Eduardo Savoia. Companheiros, hoje tem Deportes e Kik Grêmio, daqui a pouquinho, a partir de 7h30 da noite, exclusivo no Fox Sports. E na sequência, Flamengo e Universidade Católica também no Fox Sports para todo o Brasil. Fábio Azevedo está lá de prontidão, de plantão no Ninho do Urubu e tem informações pra gente. Diga, Azevedo! Já chegaram aqui, João, as viaturas que vão fazer a proteção ao elenco rubro-negro, ao ônibus do Flamengo, os batedores da Polícia Militar. Às 7 da noite é a previsão da saída do ônibus. PVC lembrava esse detalhe que eu trouxe ao longo da programação da média de público do Flamengo, que ela vai se mantendo até aumentar com o jogo de hoje. O Flamengo está disparado. São mais de 11 mil torcedores na média de público em relação ao segundo colocado, que é o Barcelona de Guayaquil. O melhor classificado nessa lista dos melhores mandantes de público, de média, dentro da Comebol Libertadores Bridgestone, depois do Flamengo, obviamente, é o Palmeiras em quinto, com 38.451. O Botafogo é o 10º, já com o jogo de ontem, o Grêmio 14º, Atlético Mineiro 24º, Santos 32º e a Chapecoense 34º. O Flamengo vai fazer uma festa no Maracanã. O torcedor está esperando uma goleada. Você não perguntou meu palpite, mas você sabe que no primeiro jogo eu cravei 4-0 e você narrou muitos gols. Prepare, porque hoje tem muitos gols. 4-1 para o Flamengo. Quando estiver fazendo a festa, o Santiago Silva deixa o dele para ficar de bem com a torcida da Universidade Católica, mas não vai adiantar de nada. João, só lembra você o seguinte aos nossos amigos do Expediente. Hoje completa 105 anos do primeiro jogo oficial do Flamengo, em que o rubro-negro goleou o Mangueira por 15-2. É um placar que acho que hoje não rola no Maraca, né, João? Qual foi o placar do jogo lá, rapaz? 15-2. Rapaz, já pensou a música tocando 17 vezes, Fábio Azevedo? E haja gogó, né? Naquela época não tinha nem televisão, não tinha nem transmissão no rádio, não tinha música, não tinha nada. E hoje em dia é difícil. Mas 105 anos da primeira partida do Flamengo no futebol. Muito legal, Fábio. Daqui a pouquinho a gente volta aí, você vai mostrar a saída do Flamengo lá do Ninho do Urubu. Eu vou para o intervalo. E na volta nós vamos aqui conversar sobre o Palmeiras, sobre o Atlético Mineiro. Vamos falar da Juve, que foi lá no Principado e deixou todo mundo quietinho, meteu 2-0. O Ajax também goleou o Lyon e deu um passo importante para chegar à final da Europa League. Tudo isso na sequência aqui do Expediente Futebol. E vamos falar também de Bavi. Eles vão se reencontrar, o clima está pesado e agora é pela final do Campeonato Baiano. Petkovic é o novo gerente de futebol do Vitória e daqui a pouquinho também tem Sport Santa Cruz definindo hoje quem vai passar para pegar o Bahia na final da Copa do Nordeste. E o Ceará pode ser campeão cearense hoje, sabia, Paulo Lima? E quem é o técnico do Ceará? Quem é o técnico do Ceará? Foi campeão mineiro na temporada passada. É? Quem é? Givanildo Oliveira. Givanildo Oliveira. Conhece pouco. Paulo Lima vivendo e aprendendo. Givanildo Oliveira é o técnico do Ceará. Se o Ceará vencer hoje, o Ferroviário será campeão cearense. Daqui a pouquinho voltamos com o Expediente Futebol. Expediente Futebol. Oferecimento nova linha Corolla 2018. Insuperável. Faça um test drive. Cartões Caixa para todas as horas. Viva o momento. Entre no jogo. Bumbete.tv. E Postos Petrobras. Para seu caminho ser assim. Com o pé nas oitavas da Libertadores, uma vitória carimba a vaga do tricolor gaúcho na Comebol Libertadores Bridgestone, Deportes e Kik e Grêmio. Hoje, 7h30 da noite, ao vivo e exclusivo no Fox Sports. A Visual Planet é uma fabricante britânica de sensores interativos ao toque. Nosso produto é uma película fina com fios embutidos, nos quais instalamos componentes eletrônicos para que se transforme em um dispositivo sensível ao toque. A capacidade de entregar esse produto de maneira segura e confiável aos nossos clientes era uma prioridade para nós. A FedEx realmente se destaca na maneira como entrega nosso produto no mundo todo. Chegou o novo Corolla 2018.
Nova linha Corolla 2018. Insuperável. Crédito, por favor. Vai pagar o cafezinho no crédito? Ué, com cartão caixa que eu paguei a passagem, eu pago o café. Por que não? Por que não usar o cartão caixa que te dá seguro de viagem e proteção de compra? Por que não? Por que não? Por que não eu? Por que não eu? Cartões Caixa, para todas as horas. Por que tanta qualidade na gasolina? Pro seu caminho, isso é assim. Deixa comigo que vem descendo a equipe, Alvinegar carregando o Luizinho com a perna esquerda, ele vem cruzando a linha, aquele Ramado, fala torto! 15 de Bauru, 1-0! Que maravilha, aqueles vem descendo, ele vem firme, ele vem forte, ele vem furioso, ele vem levantando a massa, é falta! Foi nada, Betão, pura cena! Mas ele já prepara pra perna esquerda, correu, bateu, gol! Petrobras Grid é mais proteção pro motor do seu carro. Aí é só curtir o caminho. Todo momento tem sua história. Viva o momento. Entre no jogo Bumbet.tv. A Visual Planet é uma fabricante britânica de sensores interativos ao toque. Nosso produto é uma película fina com fios embutidos, nos quais instalamos componentes eletrônicos para que se transforme em um dispositivo sensível ao toque. A capacidade de entregar esse produto de maneira segura e confiável aos nossos clientes era uma prioridade para nós. A FedEx realmente se destaca na maneira como entrega nosso produto no mundo todo. Estamos de volta com o Expediente Futebol. Você conhece alguém com uma inteligência fora do comum? Sabe por que ele é assim? Os cientistas estão cada vez mais perto de explicar como surge um gênio. Tudo isso e muito mais na edição de maio da revista National Geographic. Assine e ganhe 50% a mais de assinatura. Ligue agora para 11 3512 9436 ou acesse o site assinenetdeal.com.br. National Geographic, muito mais do que uma revista. Eu vou comprar a revista para entender como surgiu Paulo Lima. O gênio Paulo Lima. Paulo Lima, eu vou, confesso que talvez por aí. Vamos todos ler, hein? falar do Aladim. Não, você. Porque você realmente é extraordinário. Genial nosso e engenhoso, né? Também, muito bem definido, nosso querido Paulo Lima. Quem também é muito bom, é genial, é o Wagner Martins e tem escalação do Grêmio aí. Já é isso, Wagner? É isso aí, João. E tá confirmado, joga no meio de campo Jailson. Vai jogar como volante, o Ramiro vai jogar um pouco mais avançado na segunda linha. Informação que a gente trouxe em primeira mão aqui no Expediente Futebol. Marcelo Groy, o goleiro número 1. Léo Moura, 16. Jeromel, hoje o capitão do time, número 3. Kahneman, 4. E Marcelo Oliveira, número 26. Michel é o 5 e Jailson é o 25. A linha de 3 terá Ramiro com a número 17, Luan com a 7 e Pedro Rocha com a número 9, lá pelo lado esquerdo, e o Lucas Barrios, número 18. Estão à disposição ainda do técnico Renato Portaluppi no banco de reservas. Bruno Grassi para o gol, Rafael Thierry, que é zagueiro, Bruno Cortez, lateral esquerdo, Arthur, volante, Lincoln, meia, Fernandinho e Everton, atacantes. O Grêmio definido para jogar contra o Iquique aqui em Calama. Os portões já foram abertos. E tem pouquíssima gente por aqui ainda, viu, João? Tá legal, valeu. E até a pé nós iremos para acompanhar a transmissão do Marco de Vargas com o Animal Edmundo e com você, Wagner Martins. Daqui a pouco tem Deportes e Kiki Grêmio, o Imortal Tricolor exclusivo no Fox Sports. E no embalo, você já fica por aqui para acompanhar Noite de Libertadores, Maracanã lotado, Flamengo e Universidade Católica, decisão. Vale a pena ficar por aqui com a gente. Quem também pode definir a sua vida e a tendência que isso aconteça hoje é o Verdão. Palmeiras jogará lá em Cochabamba contra o Jorge Wilstermann e precisa de um empate. Um pontinho garante o Alviverde imponente nas oitavas de final da Libertadores. Vamos aí para o provável time. Tem campinho na tela do Fox Sports.
Deixa eu consultar aqui os meus treinadores, PVC, Eugênio, Paulo Lima, Quesada, Savoia, tá tudo direitinho ali? É mais provavelmente esse time com o William no lugar do Borja. Ele se movimenta, né? Não vai ficar estático. Mas a escalação é essa, o posicionamento deles ali. Olha só, Fernando Praz, Jean, Mina, Vitor Hugo e Michel Bastos na lateral esquerda. Ele já jogou muito tempo assim, inclusive foi à Copa do Mundo de 2010 como reserva da lateral esquerda. Thiago Santos, Roger Guedes ou William, Tietê, Guerra, Dudu, Borja ou William. Grande chance de Borja sentar no banco. Reserva não, é titular. É? Camisa 6, Michel Bastos em 2010. Ele foi titular? Foi titular. Rapaz, é verdade. Camisa 6. Michel Bastos foi titular do Brasil numa Copa do Mundo. E jogava no meio-campo no Lyon. Eu me lembro que nessa época transmitiu o campeonato. O Lyon transmitiu o campeonato francês e não era o lateral esquerdo. Jogava do lado direito. Se não me engano, o Dunga só levou 3 laterais naquela Copa do Mundo, né? Não tinha um outro. Levou Daniel, Maicon, Michel e Gilberto. Ah, e o Gilberto, bem lembrado. E o Gilberto ficou na reserva da Michel. Coisas do futebol. Meus amigos, olha aí. E o Verdão, hein? Um empatezinho classifica o porco para a sequência da Libertadores. Eu não tiraria... Desculpa, PVC, eu não tiraria o Borja. Isso não quer dizer que eu não colocaria o William, né? Só que para colocar o William vai sobrar um cara aí, que é o... O Chita Verde está sugerindo aqui tirar o Roger Guedes. Nunca, esse não pode ser do time. Então é isso que eu falo, Paulo. Eu gosto muito do futebol. 11 no time, gente. Então, e o Guerra, hein? Será que não daria para compor aí uma forma... Aí Chita Verde diz aqui no meu ponto eletrônico, o Guerra é o único meia do time centralizado, ali nessa formação. O Dudu passaria a ser meia. Vai jogar o que já jogou. E aí o William naquela ponta esquerda? Eu tô imaginando aqui para não... Eu tiraria o Guedes. Colocaria o William pelo lado do campo e deixaria o Borja jogar. E eu suspeito que o risco é você tirar do Borja a confiança que ele precisa ter. Aquilo que a gente falava ontem. Existem maneiras de você puxar do jogador o máximo que ele pode te dar. Tem jogador que funciona no grito, tem jogador que funciona no carinho. É chamar ele para conversar, vem cá, vamos trabalhar aqui, o que está faltando? Está faltando fazer o pivô? Está faltando o corpo? Então, o que no futebol brasileiro está te atrapalhando? Porque a adaptação não é simples. Claro. E acho que a adaptação vai acontecer se ele puder jogar. E ele tem o quê? 2 meses no Brasil? 3 meses? 3 Pouquíssimo meses. tempo. 12 jogos, 3 gols. Apenas 3 jogos ele jogou os 90 minutos. Agora, uma situação que está me intrigando aqui. Eu vejo ali Thiago Santos. Felipe Melo, 3 jogos preventivamente, pode até pegar mais. Thiago Santos supre bem a ausência do Felipe Melo, ele tem capacidade aí para ocupar esse espaço e o time não ser prejudicado? Em termos de futebol, sim. Em termos de liderança, não. Mas não é só liderança, né? Ele tem futebol para jogar. O ponto é que o Palmeiras sem o Felipe Melo, o Palmeiras tinha tanto volante tempos atrás e hoje não tem tanto mais, né? Se você perde o Thiago Santos, por exemplo, com cartão e não tem o Felipe Melo suspenso, você vai ter que puxar o Jean para o meio. Mas essa é uma alternativa bem viável, né? Uma alternativa bem viável. E por quê? Porque o Arouca foi operado, está se recuperando. O Gabriel foi para o Corinthians. Foi para o Corinthians, você não tem mais volante. Aquele menino, bom jogador, Matheus Salles está no Bahia. Matheus Salles está no Bahia. Não está jogando como titular também no Bahia. É incrível, né? No passado sobravam, hoje... O que pode melhorar aí, Quesada, com a saída do Felipe Melo, é o futebol do Tietê voltar a crescer, né? Porque aí ele vai ter que... A bola vai passar mais pelo pé dele, né? O Tietê jogou bem contra o Peñarol. Sim, então, mas com o Felipe, concentra muito a passagem da bola. O Felipe passa a ser a referência do Palmeiras a todo momento. Ele carimba a bola. Agora, acho que o Tietê, quando não estava jogando com o Felipe, ele era o cara que fazia essa condução, ele era o cara que distribuía, que aparecia livre pelo lado do campo. Deu uma sumida o futebol do Tietê, porque o Felipe abraçou muito esse espaço do meio campo. Agora, todos nós concordamos, é um bom time. E olha só, o Roger Guedes, para mim, é titular absoluto desse time do Palmeiras. Eu estou com você, eu não tiraria de jeito nenhum. Agora, olha só, quem não está à disposição? Moisés, logo o Moisés volta. Sim. Moisés era titular absoluto do meio. Fratura, é mais complicado. Mas aí o lugar dele é onde está o Guerra. Onde está o Guerra, exatamente. Acho que vai sobrar para o Guerra. Já nas oitavas lá no mês de julho e agosto, de repente ele pode já estar à disposição. Mas só hoje, para a gente ter uma ideia, o Zé Roberto não está aí, o Moisés, eu só estou citando porque ele faz parte do grupo, mas... O Edu não viajou. O Edu não viajou e o Felipe está preventiva. Olha só que elenco que esse Palmeiras tem. É o melhor elenco do Brasil. Eu acho. Eu acho o melhor elenco do Brasil. O Petkovic esteve no Boa Noite Fox aqui e disse que para ele o melhor elenco do Brasil é o do Flamengo. O Petkovic agora é gerente de futebol do Vitória. A diferença do Palmeiras para o Flamengo são os laterais. Porque de fato você pode dizer que o Palmeiras tem um titular da lateral direita
que não é lateral de origem, mas eu acho que o Jean é lateral. Ele já é lateral há muito tempo. Se estabeleceu como? Se estabeleceu como... Ele pode jogar no meio campo, mas ele se estabeleceu como lateral. E na lateral esquerda você tem o Egídio, que não convence, o Zé Roberto, que foi bem o ano passado, mas não está bem nesse ano, e por isso você recorre ao Michel Bastos, que jogou bem o segundo tempo contra o Peñarol. Então você pode discutir, de fato, algumas carências que o Palmeiras tem em algumas posições. Como o conjunto do elenco, acho que o Palmeiras tem mais opção do que o Flamengo. Então, engraçado, o lance do Jean, só um parênteses aqui. No Fluminense ele não gostava quando era escalado como lateral. Não, ele se negou a jogar como lateral. Não quero jogar, eu sou volante. E deixou no Palmeiras ele virou lateral. Aí eu devolvo pra você. O Michel gostava de jogar no São Paulo na ala? Não gostava também. E agora joga. O Jean depende do momento. É incrível, né? São as circunstâncias, né? Circunstâncias, Moro. Ô, Savoia, e esse Palmeiras hoje? Tem a impressão de que com qualquer formação aí citada aqui, o Palmeiras tem tudo para se classificar já hoje, né, ô Savoia? Tem tudo. O Michel também não gostava de jogar pela lateral, que ficava perto da torcida de São Paulo, né? Boa explicação. Pegava no pé dele. Mas o ambiente no Palmeiras, acho que pro Michel, tá bem melhor do que era no São Paulo. Agora, eu acho que o Palmeiras tem um grande time e tem um time B na reserva, né? Eu acho que tem muitas opções. Na minha opinião, joga o William, porque o treinador, se ele mexer muito e mantiver o Borja, depois que o William fez contra o Peñarol e o time não ganhar, o time perder, eu acho que sobra para o treinador. Então ele pensa também nesse aspecto na hora de decidir, até porque o William também está numa fase melhor do que o Borja. Você vai ter tempo para você adaptar o Borja. Não vai ser escalando hoje que o Borja vai deslanchar e acertar o futebol que ele jogava no Atlético Nacional. Agora, eu acho que o Palmeiras tem tudo para conseguir pelo menos o empate e a classificação. Depois vai ser uma outra Libertadores, né? Um outro tipo de atitude também por parte do Palmeiras. É isso mesmo. Então a gente está de olho também no Palmeiras, nessa noitada de Libertadores, que daqui a pouco terá Deportes e Kiki Grêmio exclusivo no Fox Sports. E na sequência, Flamengo e Universidade Católica, direto do Maracanã. Estarei com o PVC, com o tetracampeão do mundo, o Zinho, com o Carlos Simon, com o Ricardo Lai e também o Juliano Lima. E no Fox Sports 2, outro jogão interessantíssimo, Copa do Brasil, oitavas de final, Cruzeiro e Chapecoense, Nivaldo Prieto, Nadine Bastos, Leandro Quesada e você, Diego Bertozzi, que chega agora com as informações desse jogo muito legal da Copa do Brasil, Bertozzi. Pois é, João Guilherme, até o Hudson falou nessa semana, né, a importância dessa partida de ida contra a Chape, e ele pega como referência a classificação obtida diante do São Paulo, porque o Cruzeiro conseguiu uma boa vantagem exatamente no primeiro jogo disputado no Morumbi. Então, o pensamento aqui pelo lado da Raposa é este: o técnico Mano Menezes, embora tenha 4 desfalques, sendo 2 titulares, o lateral direito Ezequiel e o meia Robinho, o Mano já disse que vai levar o que tem de melhor para essa partida. Daqui a pouquinho eu vou falar a escalação, enquanto do lado da Chapecoense, o técnico Wagner Mancini faz mistério, não se sabe se ele vai vir com força máxima, porque a Chape no domingo, assim como o Cruzeiro, vai decidir o título estadual, pode até perder na Arena Condá por um gol de diferença, que ainda assim conquista o título catarinense, e 3 dias depois, no dia 10, o título da Recopa Sul-Americana vai ser disputado. A partida de ida, a Chape venceu por 2-1 e tem o jogo da volta agora contra, no dia 10, o Atlético Nacional de Medellín, né? Então vai ser um grande reencontro depois de toda a história, depois daquela tragédia, né, aérea. Então a Chapecoense está muito perto de conquistar 2 títulos importantes e por isso pode poupar alguns titulares na partida de hoje o técnico Wagner Mancini, viu, João? Perfeitamente. A torcida do Cruzeiro motivada, o time vem fazendo aí uma grande temporada até agora. Claro que a partir de maio agora começam os jogos mais delicados, né? Mas o Cruzeiro já viveu bons momentos, por exemplo, não perdeu para o Atlético, passou por cima do São Paulo. Teremos um bom público no Mineirão, Bertozzi?
Olha, previsão estimada entre 30 e 35 mil torcedores, porque, claro, os torcedores mesmo estão querendo ao máximo assistir a decisão de domingo contra o Atlético, né, valendo o título aí do Campeonato Mineiro, e foi uma decisão muito comemorada pela torcida e também pela diretoria do Cruzeiro, o fato da torcida celeste, mesmo com 8%, estará presente lá no Horto no domingo. Ok, Bertozzi, você falou aí das ausências do time do Cruzeiro e a nossa produção aqui preparou o campinho com as escalações. Vou bater aqui com você para ver se é mais ou menos essa tendência mesmo. Rafael no gol, Mike, Léo, Caicedo e Diogo Barbosa, Henrique, Hudson, Arrascaeta, Thiago Neves, Rafinha e... Que time bom tem o Cruzeiro, hein? E Rafael Sobis. É por aí? Essa é a escalação e eu já vou te adiantar uma mudança que provavelmente o Mano Menezes pode fazer, vencendo assim nos últimos jogos. Vai substituir, tirar o Rafinha para a entrada do Ramon Ábila. E aí o Ábila vai jogar lá na frente na posição do Rafael Sobis e o Mano recua o Sobis para compor ali o trio ofensivo com Sobis, Arrascaeta e Thiago Neves. Rapaz, que time. Fala, PVC. Bertozzi, só uma pergunta. Eu sei que o Robinho tá voltando, né? Qual é a hipótese de entrar o Robinho no decorrer da partida para preparar para a decisão? Não para jogar a decisão contra o Atlético, que não vai começar como titular, está muito tempo parado. Mas Ezequiel voltando, Robinho voltando, no decorrer do jogo pode ser o caso de colocar um dos dois ou os dois para dar ritmo de jogo para a decisão? Na verdade, PVC, para essa partida contra a Chape, ontem eu até trouxe essa informação no expediente, o Ezequiel e o Robinho, eles nem participaram do rachão e não foram relacionados para esse jogo. O Ezequiel, ele vem ainda com uma fadiga muscular que já está durando bastante tempo, desde o dia 1º de abril, foi o último jogo dele, e o Robinho está recuperado da lesão, mas ainda está buscando um condicionamento físico, né? Ontem ele fez um trabalho interno na academia. Então, inclusive, eu posso te adiantar que é muito pouco provável, né, quase remota a participação dos dois, inclusive na decisão do título mineiro. Perfeitamente. E Bertozzi, você disse aí que o Wagner Mancini está fazendo o mistério e nós temos aqui uma provável escalação da Chape, que tem domingo a final do campeonato catarinense contra o Avaí e no meio da semana a decisão da Recopa Sul-Americana contra o Atlético Nacional, quando está em vantagem. É isso aí? Você vai comentar o jogo aí? Esse é o time titular, não é? Então não vai ser esse o time. Se for o time titular, ok. A informação que eu tenho, que é muito parecida com essa do Bertozzi, de 2 a 3 titulares aí. Então vamos tirar o campinho, por gentileza, produção. Tira o campinho e eu vou me despedindo por enquanto do meu amigo Diego Bertozzi. Bertozzi, redundância. Desejar para você um bom trabalho, viu, Bertozzi? Faça o normal de sempre, a sua média. Tá bom? Valeu, João. Obrigado. Um grande abraço a todos. Vou fazer um intervalo. Aquele feijão tropeiro já tá me esperando, porque depois a transmissão, quando começar, rapaz, eu vou acabar tarde aqui o serviço. Com certeza. Mas você está preparado fisicamente para desempenhar muito bem o seu papel. Tropeirinho. Elias no gol, o Apodi provavelmente como... O Apodi é um meio titular dessa equipe, né, na ala. Provavelmente o Natan como volante, não é a linha de 3 zagueiros, tá? O Natan à frente dos 2 zagueiros com o Giroto. E depois disso vai colocar praticamente todos os jogadores que vêm esquentando o banco de reservas. Aí Dodô, o Túlio de Melo não é titular, então o Wellington não joga, o Túlio entra. Niltinho volta a ser titular, então um time da Chape bem diferente e dando uma chance enorme para o Cruzeiro fazer um baita resultado e encaminhar a classificação para a próxima fase. Mesmo assim não é fácil. Mesmo assim não é fácil. Agora a Chape tem que também... eu entendo a opção do Mancini, porque olha a quantidade de competição que tem. Copa do Brasil, final da Recopa, final do Campeonato Catarinense, Libertadores, é tudo ao mesmo tempo, né? Viagem pra lá em 15 dias. Primeira Liga, ainda tem Primeira Liga também. Agora, quanto ao Cruzeiro, a gente viu ali o campinho, e foi surpreendente no domingo, na final do Campeonato Mineiro, primeiro jogo, ele não escalou o Sobis centralizado, ele trouxe o Sobis pro lado direito. Quem jogou mais avançado foi o Arrascaeta com o Thiago Neves por trás. Isso tem acontecido em alguns momentos de jogos específicos. Mas situações durante o jogo. Não no domingo passado. Começou assim, com o Sobis pela direita.
uma formação diferente, porque o Arrascaeta não é um centroavante. E aí quando entra o Ávila, aí sim passa a ter o centroavante, e o Sobis continuou pelo lado do campo. Interessante. Isso que você falou legal, porque o Arrascaeta é ambidestro, né? Então ele tem qualidade... Ele tem 2 pés bons. E eu acho que sabe o que é mais importante do que isso? Para encaixar ele com o Thiago Neves. O Thiago Neves eu acho que se sente mais à vontade jogando por trás do que pelo lado. Por trás do homem mais avançado. E aí o Arrascaeta vai... E aí o Sobis sabe fazer esse lado de campo aqui. Cansou de fazer isso no Fluminense, mas eu acho que o Sobis rende mais sendo a referência. Rapaz, eu vou te falar um negócio, hein? Eu acho esse time do Cruzeiro, o elenco do Cruzeiro é muito bom. O time é muito bom. O time também está jogando muito bem. Agora vai começar uma fase mais aguda, mas eu acho que é um time que está preparado para encarar esse momento mais difícil da temporada. Eu não sei não, hein? Acho que o Cruzeiro, Campeonato Brasileiro, eu vejo no mínimo um time brigando ali por zona de Libertadores. Copa do Brasil, páreo total, mata-mata e Sul-Americana também. Mas é o Cruzeiro, João. É um grande time, hein? O Cruzeiro é pra isso. É pra isso. O Cruzeiro, em 13 e 14, foi bicampeão brasileiro. É que depois deixou de ser o Cruzeiro. Nos últimos anos ele não foi o Cruzeiro que se espera. O Cruzeiro, a tradição dele é entrar, como você falou. E eu vou te falar ainda mais, mínimo, brigar por Libertadores, brigar por Copa do Brasil, é o Cruzeiro. E eu vou te falar ainda mais. Eu acho que esse time aí, no papel... E vamos ver na prática, ele pode se tornar melhor do que o time que foi bicampeão brasileiro. Eu acho, hein? É um time... E um dos favoritos para conquistar o Campeonato Brasileiro. E um detalhe, Cruzeiro e Chape hoje é pela Copa do Brasil, perfeito, João? Pode ser pela Sul-Americana em breve também. Aquele time tinha aquele porque Everton a Chape pode ir para a Sul-Americana e o Cruzeiro permanecendo na Sul-Americana. Aquele time tinha quem? O Everton e o outro que faz sucesso no futebol chinês lá. O Ricardo Goulart. O Ricardo Goulart. O William. É isso aí, tem Thiago Neves, Arrascaeta, Rafael Sobis. Tudo bem, eu concordo com você. Aquele time era ajustado de 2 temporadas consecutivas, né? Esse time está dando liga esse ano, porque o Mano voltou na temporada passada, deu uma ajustada, chegou à presença do Thiago. Então, no início do ano... Está começando agora. Exatamente, no início do ano o Cruzeiro não decolou. Agora encaixou uma maneira de jogar impressionante. Eu acho esse time mais talentoso no papel, vamos ver na prática, do que o que foi bicampeão brasileiro. Eu acho. Olha, e com o Hudson ganhando a vaga no meio de campo. Tem sido importante o Hudson. Timaço do Cruzeiro, hein, rapaziada? Olha, eu acho que o Cruzeiro tem tudo. Meus amigos aí, torcedores do Galo, Galo forte, Vingador, que também é muito forte. A briga vai ser boa esse ano, hein? Essa conversa é muito boa, porque assim, a gente olha os 3 títulos brasileiros do Cruzeiro, tirando 66, a Taça Brasil, você pegar, o Cruzeiro de 2003 era espetacular. Era mesmo, a qualidade do futebol. Mas olha para trás o time que o Cruzeiro tinha. Tinha Augusto Recife, tinha o Wendel, tinha Márcio Nobre no ataque, depois que o David saiu. O Alex era espetacular. O Alex era espetacular. O Alex era espetacular. O Gomes, Maurinho, Edu da Sena. Aristizábal foi muito bem também. Luizão, depois o Luizão saiu no segundo semestre. Mas assim, tinha peças que você não vai... O Augusto Recife nunca mais foi o que ele foi naquele time. 2013, o Cruzeiro, quando começou o campeonato, você não dizia que o Everton Ribeiro ia jogar o que jogou. É verdade. Que o campeonato começou com o Diego Souza jogando no meio campo do Cruzeiro e não encantou. O Ricardo Goulart acabou tomando conta. O Everton Ribeiro e o Ricardo Goulart se tornaram o que eles são a partir desse momento do Cruzeiro. Egídio na lateral esquerda. Egídio jogou muito bem os 2 campeonatos, mas não começou o campeonato com as pessoas olhando. Egídio na lateral esquerda jogou demais, mas foi o que ele jogou naquela campanha. E não o que se imaginava pela qualidade do elenco. Era o time fabuloso, não o elenco. Ele está falando uma coisa que é verdade. O elenco do Cruzeiro hoje, ainda que não seja daqui a 10 anos, se o Cruzeiro vira campeão da Copa Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil, você vai olhar e vai dizer, bom, mas tinha Ezequiel na lateral direita, mas tinha Hudson no meio campo, o Ariel Cabral. Não é um time que tenha craques em todas as posições, mas o time está muito forte. Ainda tem o Lucas Silva ali, olha... Cruzeiro, hein? Sei não, acho que a gente pode ouvir o hino esse ano, hein? Existe um grande clube na cidade. Eu não sei não, eu estou achando que o Cruzeiro vai... Vamos aguardar os acontecimentos, a briga vai ser boa. Né? Pode ouvir domingo. Mas complicou, porque empatou em casa, né? Vai ter que decidir no outro. Falei outro dia no domingo. Mas domingo já pode tocar. Eu acho que domingo vai ser nós somos o Clube Atlético. O Mano tem uma curiosidade. O Mano... 2 vezes na história, o Grêmio foi campeão dentro do Beira-Rio. Em 1980 com o Paulinho de Almeida e em 2006 com o Mano Menezes. E dessa vez ele pode ser campeão na Casa do Atlético, que não é a história do futebol mineiro. Casa do América, né?
casa do Atlético. Alugada pelo Atlético, alugada. O Independência tem sido encarado pelo Atlético como a casa dele. Tanto virou que mesmo, ele escolheu jogar no Independência final virou. Não é o estádio do Atlético, mas assim, virou, né? É ali uma identificação muito grande. Meus amigos, vamos para o rápido intervalo. Sport Santa Cruz, hein? O clássico das multidões. Será o nosso próximo assunto aqui. Bavi! Tomara que não tenha briga lá de novo. Campeonato Baiano, final. Daqui a pouquinho a gente volta falando lá do futebol do Nordeste do Brasil. Já voltamos. A Visual Planet é uma fabricante britânica de sensores interativos ao toque. Nosso produto é uma película fina com fios embutidos, nos quais instalamos componentes eletrônicos para que se transforme em um dispositivo sensível ao toque. A capacidade de entregar esse produto de maneira segura e confiável aos nossos clientes era uma prioridade para nós. A FedEx realmente se destaca na maneira como entrega nosso produto no mundo todo. Ô, Bira, tu não esqueceu de imprimir os panfletos da barbearia, não, né? Claro que não, tá me estranhando? Panfletinho, ok. E o chaveiro pra dar pros clientes? Chaveirinho? Também, lógico, chaveirinho, ok. E os adesivos? Adesivinho? Chega tudo amanhã. Eu não me chamo Ubirajara. Ubirajara. A Print é uma gráfica online. É acessar o site, fazer o upload dos arquivos, escolher a forma de pagamento e imprimir pagando bem menos. Print, a gráfica do futuro é online. Gillette convidou um atleta para comparar a proteção transparente do novo Gillette Clinical Gel com outro antitranspirante. O novo Gillette Clinical Gel te mantém seco, protegido e diferente de outros antitranspirantes, tem aplicação transparente que não deixa manchas brancas nas suas roupas. Novo Gillette Clinical Gel, a melhor proteção de Gillette agora com aplicação transparente. Viaje pela América Latina com o Decolar.com. Pacote voo mais 3 noites de hotel para Buenos Aires a partir de 10 vezes de R$70. Aproveite os melhores pacotes no Decolar.com. E viaje para toda a América Latina. Decolar.com. Tudo para a sua viagem. O mundo dos investimentos é cheio de possibilidades. Por isso, na hora de investir, é fundamental contar com um especialista de verdade. A assessoria XP é ideal para você descobrir uma forma diferente de investir e cuidar do seu patrimônio. E tudo isso com a expertise de quem tem mais de 15 anos de mercado. Já são milhares de pessoas investindo com a assessoria XP. Você pode ser a próxima. Para cada investidor existe uma XP. Descubra a sua. No PokerStars.net, comemoramos momentos de vitória todos os dias. E agora, durante as próximas 10 semanas, vamos trazer-lhe mais vitórias do que nunca. Procure por momentos de vitória no PokerStars.net. Baby, onde te sonho? Cara, tá tocando Maurício Manieri na espera da pizzaria. Cara, já falei pra você parar de usar esse telefone. Pede logo pelo iFood, é muito mais simples. Não tem espera e tem várias promoções. É. Ah, peraí, baby. Não desliga, não. Ô, Maurício, se você perder mais uns, caras vão te chocar, mano. Casa caiu. Pra qualquer bolso, qualquer hora, qualquer fome. iFood. Baby, o sonho acabou. A Visual Planet é uma fabricante britânica de sensores interativos ao toque. Nosso produto é uma película fina com fios embutidos, nos quais instalamos componentes eletrônicos para que se transforme em um dispositivo sensível ao toque. A capacidade de entregar esse produto de maneira segura e confiável aos nossos clientes era uma prioridade para nós. A FedEx realmente se destaca na maneira como entrega nosso produto no mundo todo. É isso aí, rapaziada. Estamos juntos aqui no Expediente Futebol. Resenha forte, hein? Com o Paulo Lima, com o Quesada, com o PVC, com o Eugênio Leal e com o Eduardo Savoia lá em São Paulo. E você, claro, junto com a gente. Eugênio Leal vai acompanhar de perto daqui a pouco o jogo do Galo, Atlético Mineiro e Sport Boys lá na Bolívia. E o Atlético pode garantir classificação nesse meio de semana, né, Eugênio? Isso, ele precisa vencer o jogo hoje e torcer para que o Libertad não ganhe o jogo dele, que é amanhã. E aí o Atlético estará... Eu acho que o Atlético vai classificar. Tá. A vitória, o jogo-chave era o jogo contra o Libertad, na rodada passada, que ele venceu jogando em casa. Era o confronto direto ali por uma das vagas.
porque a outra está praticamente definida por Godoy Cruz. E hoje ele ganhando, ele dá um passo gigantesco e define em casa na última rodada. Quem fica em primeiro no grupo? Mesmo que não classifique agora nessa rodada, ele vai definir na última rodada jogando no Horto contra o Godoy Cruz. E vai passar. O Atlético, tenho muita confiança de que ele vai passar. É isso aí. O Atlético é um dos mais fortes times da Libertadores. É um dos times mais fracos da Libertadores, né? Perdeu o técnico. Tá todo enrolado lá no campeonato. O Bigodão foi embora? Foi embora. Agora é o Pablo Cabageiro, um paraguaio que dirige o time. Javier Ascargorta. Não aguentou o Rojão. No jogo dos 4 gols do Fred, eu fiz esse jogo com o Edmundo, era ele o treinador. Javier Ascargorta era o técnico da Bolívia que no Brasil em 93. Foi o técnico da Bolívia na Copa do Mundo em 94, o técnico que tirou a invencibilidade da seleção brasileira na eliminatória. E foi técnico do Bolívar, semifinalista da Libertadores em 14. Atenção que Fábio Azevedo nos chama, porque ele está o ônibus do Flamengo vai partir para o Maracanã, Fábio Azevedo. E vai partir aqui do Ninho do Urubu com muito barulho, passa moto aqui na rua. O ônibus já leva 20 jogadores para o Maracanã, 2 vão ser cortados. Há expectativa será que o Felipe Viseu hoje fica no banco de reservas? Já tem o Damião também. E aqui o nosso cinegrafista, o Alan Gonzaga, que está mostrando aqui, já está passando o carro da polícia, que é o primeiro batedor que vai fazer a segurança dos jogadores do Flamengo, que vão deixar aqui o Ninho do Urubu rumo ao Maracanã. E a delegação vai deixar aqui o CT, onde passou a concentração hoje. O técnico Zé Ricardo já passou na preleção qual o time que vai entrar em campo, João. E fica aquela expectativa, o debate que vocês fizeram ainda há pouco, em relação a qual escalação o Zé Ricardo vai escolher. Se ele vai com Trauco no meio de campo, se vai com Trauco na lateral esquerda, e com isso o René fica com opção no banco. Lembrando que como opção hoje, o Léo Duarte é o único zagueiro, a exceção, claro, do Rafael Vaz e também do Hever, os dois que já estão garantidos entre os titulares. Juan segue de fora. Diego hoje pela manhã fez um trabalho aqui no Ninho do Urubu. O ônibus ainda está lá dentro, está acompanhando aqui. O Rômulo também fez um trabalho hoje aqui, João. E os dois, desses dois, somente o Rômulo pode ter a chance de voltar diante da equipe do Fluminense. O policiamento indica aqui que mais 5 minutos. 5 minutos, o Flamengo vai atrasar um pouquinho a saída e já eu te chamo, João. Tá legal, então é só chamar. Daqui a pouquinho o Flamengo sai e a gente, como é tradicional aqui no Fox Sports, vai mostrar para você a saída do Flamengo rumo ao Maracanã. Eugênio Leal me passa uma informação aqui que eu confesso que estou surpreso com a informação. Saiu agora a escalação do Atlético Mineiro, né? Daqui a pouco o jogo. E ele poupa jogadores importantes, como o Fred e o Robinho, estão no banco de reservas. Fred e Robinho, além do Michael Soel, que foi titular na final do Campeonato Mineiro, no domingo passado contra o Cruzeiro. Vai de Rafael Moura. Ele entra com o Rafael Moura na frente, Casares e Otero, que ficaram no banco domingo passado. O Adilson no meio de campo, junto com o Elise e o Rafael Carioca, um menino forte. Sim, grande, jogou no Grêmio. Entrou chegando duro lá no jogo contra o Cruzeiro domingo passado. Então faz uma trinca de volantes. Os dois gringos, os meninos, muito habilidosos, venezuelano Otero e o Casares equatoriano, e o Rafael Moura na frente. Mas que baita elenco tem o Galo, hein? Que elenco forte, hein? Se dá o luxo de poupar Fred e Robinho, e é um time aí que tem inteira condição de vencer o fez a melhor campanha no Campeonato Mineiro e tem a vantagem de decidir em casa e jogar pelo empate a última partida contra o Cruzeiro, exatamente pelo bom time que montou, pelo forte elenco e pelo bom comando do Roger. Agora, hoje o Cruzeiro está jogando mais do que o time do Atlético. Mas só poupa esses dois jogadores também, porque o adversário, como a gente... O Eugênio acabou de falar, um dos piores times da Libertadores. Com esse time escalado aí dá para vencer. Meus amigos, vamos ao Nordeste do Brasil. Que maravilha, hein? Nordeste, uma região fantástica do Brasil. Não só para nós que moramos aqui na região Sudeste ir para passar férias, mas também para estar lá ao longo do tempo, dos anos, e até muita gente vai morar no Nordeste. Tem uma cidade muito interessante lá, como Recife, que daqui a pouquinho nós vamos lá para falar de Esporte Santa Cruz. Mas não vamos agora, porque olha aí, ó. O Flamengo... Agora vai, né, Fábio Azevedo? Agora vai, João. O trânsito já está até fechado aqui na estrada que dá acesso ao CT Ninho do Urubu, CT Jorge Elal, Centro de Treinamento de Futebol Profissional. Tem na frente 2 carros da Polícia Militar que vão fazer a escolta da delegação do Flamengo. O ônibus já vem ali com pisca-alerta ligado. Você já observa tudo aqui no Fox Sports. Não perde um detalhe na delegação rubro-negra que vai rumo ao Maracanã para o jogão de daqui a pouquinho, com a placa KQT 1947, é o ônibus do Flamengo
que está seguindo rumo ao Maracanã, tendo à frente o pessoal da segurança. O ônibus do Flamengo vai deixar o Ninho do Urubu. E aí todos os jogadores já estão lá dentro, o técnico Zé Ricardo também, toda a comissão técnica. Atrás é a van também da rouparia, do pessoal do suporte. Está seguindo. Este é o ônibus do Flamengo rumo ao Maracanã. A decisão já começou no Fox Sports, João. É isso aí, Flamengo vai para o Maracanã, Flamengo que até agora está 100% em casa na competição, venceu o São Lourenço, goleou 4-0, venceu o Atlético Paranaense 2-1, e se hoje continuar com essa média, vencer o jogo, o Flamengo dará um passo importante para a classificação. E